Olá, tudo bem? Nossa mensagem de hoje é: a mensagem de Jesus não era uma religião. Jesus pregou sobre três coisas: um rei, ele era o rei; um reino, seu próprio reino, e seus filhos, a sua família real. Então, se você quiser saber mais sobre isso, sobre o que o homem perdeu, você tem que estudar o que Jesus trouxe para a terra. Você não precisa de uma religião, porque você não perdeu uma religião. E por isso Jesus não trouxe os rituais religiosos para a terra. A Mateus 4,17 diz: e daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. O reino já estava ali, ele era o próprio reino. Ele chegou, por isso que as pessoas tinham que se arrepender com a chegada dele. Então, Jesus esperou 30 anos para começar a pregar. 30 anos era a idade em que um rabino começava a oficiar. Nessa idade era considerado um rabi maduro para começar a ministrar. Jesus veio para cuidar do negócio de seu pai. A coisa mais importante para ter um negócio de sucesso é identificar a missão. No verso 17 de Jesus, começou a pregar e proclamar, a declarar arrependimento. Então, arrependei-vos. A palavra grega para arrependimento é metanoia, que significa mudança de mentalidade. Não é mudança de comportamento, é mudança de mentalidade. Se você mudar sua maneira de pensar, vai mudar a maneira como vive. A primeira coisa que Jesus confronta é a mentalidade. Jesus muda as concepções do homem sobre Deus, céu, terra, família, finanças, plano e propósito eterno de Deus para o homem. Então, Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, a mudança da sua mentalidade, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Então, a segunda coisa que Jesus falava era o reino de Deus. Lá Lucas 4,43 ele diz: ele, porém, disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino também para outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Então Jesus disse: por que e por isso que eu os mandei. Por essa razão, portanto, para esse fim, tenham sido enviados, para proclamar o evangelho, a boa notícia do reino de Deus, as boas novas. Houve naquele tempo várias correntes e escolas de pensamento religioso e filosófico, principalmente os fariseus, os saduceus, os herodianos, os gregos, os romanos. Jesus não escolheu nenhum desses aspectos de pensamento. Ele se tornou um discípulo de João Batista. A palavra discípulo significa aluno, alguém treinado ou punido por submeter-se à filosofia de seu mestre. Jesus se juntou à filosofia de João e o que João pregou. Está lá em Mateus 3, do 1 ao 2. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Jesus pregou a mesma mensagem de João, mas João só veio para preparar o caminho para Jesus. Mais nada, ele veio preparar o caminho, mais nada. Então Jesus começa o Sermão do Monte dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. No contexto original, pobre de espírito é aquele que está esvaziado de si mesmo para que o Senhor faça morada. Então, no mundo hoje, nós temos mais de 6 bilhões de pessoas no mundo, e as pessoas têm analisado, Jesus tem analisado todos os problemas humanos. Todos os seres humanos sofrem do mesmo, um vácuo espiritual, incapaz de preencher com as coisas de Deus e da vida no seu reino. Os seres humanos têm tentado tudo: drogas, prazeres, dinheiro, fama, glória terrena, sexo ilegítimo, tudo isso, mas ainda há um vácuo espiritual. Jesus diz: bem-aventurados, que quer dizer muito, muito feliz, os pobres de espírito, aqueles que necessitam de discernir a riqueza espiritual, porque deles é o reino dos céus. Para eles o reino é revelado. Em outras palavras, Jesus disse: se você perceber que seu grande problema é a pobreza espiritual, você deveria estar feliz, porque eu, Jesus, trouxe a solução. Religião não satisfaz, incluindo a religião cristã. O budismo não satisfaz, o islã não satisfaz, as iogas não satisfazem, a nova era não satisfaz, o espiritismo não satisfaz, o catolicismo não te satisfaz. Então, Adão não perde uma religião, ele perde um reino. Então, Mateus fala lá em Mateus 5,10: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus continua falando lá, Mateus 23:13, fala assim: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas,
porque vós fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão querendo entrar. Então, os religiosos são os principais opositores da mensagem do reino. Religião é um bom negócio e nada mais. A mensagem da religião é pretendida como um substituto para a mensagem do reino de Deus. Nós devemos retornar para a cultura do reino. Então, quando Jesus voltará para a igreja, essa foi uma preocupação antiga, e ele fala lá em Mateus 24:3. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos vieram a ele em particular, dizendo: Dize-nos quando essas coisas sucederão, e qual será o sinal da tua vinda e do fim do século. A resposta de Jesus: primeiro, vem a religião falsa com seus cristos. Jesus respondeu e disse-lhes: Vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A segunda, haverá guerras e rumores de guerras, tsunamis, terremotos, fomes, epidemias, ciclones, perseguição, morte, traição, falsos profetas. Mas ainda não é o fim. Ele continua falando lá: E ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas vejo que você não está alarmado, porque precisamos de todas essas coisas, mas ainda não é o fim. Mateus 24:6. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para serem atormentados e matar-vos, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então muitos serão escandalizados, e trair-se-ão mutuamente e se odiarão. E muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus disse: Esse evangelho será pregado no reino do mundo em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24:14. Então, o final vem quando você retornar à mensagem certa, quando você pregar o reino de Deus para o mundo. Nós devemos retornar à cultura do reino de Deus. Então, o que o Senhor está falando para mim e você nessa mensagem? Que nós temos que voltar ao princípio de tudo, nós temos que voltar a falar como uma igreja primitiva, que não inventava palavras, não inventava modismo, não inventava nada. Eles simplesmente ministravam a palavra, eles simplesmente ministravam aquilo que eles aprenderam de Jesus. E almas eram salvas, vidas eram salvas, e o Senhor enchia a igreja, porque os homens ministravam daquilo que eles sabiam. Eles sabiam, tinham aprendido de Jesus, aprenderam a palavra, conheciam o verbo vivo, e eles falavam do verbo, eles não falavam de outra coisa. Eles não falavam de prosperidade, eles não falavam de chave, de porta de emprego, de céu aberto, eles não falavam de nada disso, de envelope, de carro, de casa de bem material, não. Eles falavam do reino, a mensagem era do reino. E eles pregavam a mensagem do reino. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E hoje a gente não vê mais igrejas pregando esse texto. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus já está no nosso meio, já está em nós, e até hoje nós não nos arrependemos, porque nós somos uma raça de um povo incrédulo, um povo que só quer benesses, não quer se entregar verdadeiramente ao Senhor como Rei, Senhor e Salvador da sua vida. Então, o dia que você se entregar a Jesus, confessar Ele como Rei, Senhor e Salvador da sua vida, que você mudar a sua mentalidade, você transformar a sua mentalidade, você transformar o seu jeito de ver as coisas, você parar de ver as coisas ruins, você começar a ver as coisas boas das outras pessoas, você vai começar a se ver bem também, você vai começar a ver as coisas boas dentro de você mesmo, você vai passar a se amar, e aí sim, você vai ver a chegada do reino. O reino vai chegar para você, como vai chegar para mim, vai chegar para todos nós. E essa mensagem que eu quero te abençoar nessa tarde, e declarar para você: ainda dá tempo.